cá estamos para mais um debate e desta vez ligado ao nosso continente. Creio que agora o som está melhor. Vamos conversar em relação à África e os desafios para o século XXI. Claro, é um século que já vai avançando, mas os desafios estes parece que continuam. Então, cá estamos para este diálogo, mais um projeto desta oficina para o conhecimento. Já vou apresentar as pessoas que cá estão e as que estarão conosco, mas para justificar o porquê de um tema tão importante, transcendental da nossa vida, a África ainda tem guerras, tem muitas calamidades, tem muitas dificuldades, mas também tem coisas extremamente bonitas. Vamos chamar o Dr. Oswaldo Mboko, que representa então esta plataforma de reflexão quase que mensal em relação aos temas do nosso país, do nosso continente, da nossa juventude, da nossa vivência, enfim. O Dr. Oswaldo Mboko vai fazer como que a introdução a esta nossa reflexão. Por favor. Boa tarde a todos os presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as pessoas que aqui se encontram, o Dr. Adebayo Cruz, por ter aceito o nosso convite, Dr. Kuruma Paim, igualmente, ao jornalista Manuel Vieira, que tem se dedicado em apresentar e moderar os vários temas que nós nos propusemos apresentar à comunidade. Agradecer também de forma especial à plateia que aqui se encontra, a direção da Mediateca Zedu, no município do Kazenga, que desde o primeiro instante abriu as portas e abraçou o nosso projeto, que é a Oficina do Conhecimento. A Oficina do Conhecimento é um projeto criado em 2018 por jovens acadêmicos que tem como missão levar para a comunidade debates, campanhas informativas de sensibilização. A Oficina do Conhecimento não atua simplesmente em sede das salas que o país nos apresenta. A Oficina do Conhecimento tem como os lugares de atuação as creches, os hospitais, os orfanatos, as prisões e também os mercados. É desta feita que, no mês passado, realizamos uma campanha de sensibilização e informação no mercado do quilômetro 30 com as senhoras vendedeiras sobre os aspectos ligados à menopausa e o planeamento familiar. A Oficina do Conhecimento tem procurado levar a cabo essas atividades com o intuito de poder passar às pessoas informações, conhecimento. Porque entendemos nós que a falta de conhecimento torna o fácil difícil, o normal anormal. Então queremos contribuir na formação do homem novo. Hoje estamos perante a esta vasta plateia, aqui os doutores que nos irão brindar com os conhecimentos em volta de um continente rico, mas ao mesmo tempo tão pobre. De um continente que tem a população mais jovem a nível do mundo, mas ao mesmo tempo também o maior índice de desemprego. De um continente que tem grandes potencialidades em termos naturais, minerais, mas que a estabilidade política continua a ser um verdadeiro calcanhar de Aquiles para o que se espera. Um continente que alcançou, maioritariamente os países alcançaram as independências no século XX, mas parece que os problemas do século XX chegaram até o século XXI. Então queremos saber aqui hoje, com os doutores presentes e com a plateia, cada um de nós poderá contribuir com um pouco de conhecimento que tem, com responsabilidade, sobre os grandes desafios de África no século XXI, desde
os aspectos político, econômico e sociais. Entendemos nós que essas discussões em volta do próprio continente não devem simplesmente serem discutidas no mês de maio, que é o mês em que celebra-se o Dia de África. É desta feita que a Oficina do Conhecimento entendeu trazer mais uma vez um assunto desta dimensão e desta natureza. Bem-aja a todos e muito obrigado. Obrigado, Dr. Oswaldo Boco, o mentor desta Oficina do Conhecimento. Eu quero contar uma história engraçada. Quando recebi o convite para moderar mais este encontro, e vejo que a sala está quase cheia, é um fabuloso convite e sempre uma boa vontade de voltar ao Kazenga para tal efeito. Chamou-me a atenção um nome: Krumah. Por quê? Krumah é um dos pais das independências africanas. Com Jomo Kenyatta, com Kenneth Kaunda, entre outros, para não me alongar, porque são eles, os dois, que vão abordar este assunto. Temos aqui um Krumah. Eu acho que quando ele nasceu, o seu pai ou a sua mãe se inspiraram naquela vivência independentista para escolher um nome tão sui generis. Parece inglês, mas é caniano, obviamente. E queremos então saber do Krumah a origem do nome. É o nosso primeiro convidado. Chama-se Krumah Paim, professor em Relações Internacionais. Aí está. O seu microfone, por favor. Obrigado por ter vindo. Boa tarde e obrigado por essa introdução. Boa tarde a todos e todas. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao Dr. Oswaldo Boco por este convite formulado, não é? E por este privilégio que dá para estar aqui presente e poder abordar essa questão com uma camada que é considerada a grande riqueza de África, que é a população jovem. Bom, o nome Krumah. Essa é uma história, na verdade, que traumatizou-me durante um certo período da minha infância, mas no sentido positivo, porque tive de ser registado quase que 2 vezes. O meu pai era um oficial militar e a primeira vez que tentou dar-me o nome seria Emmanuel Lumbumba Paim. Então, Lumbumba praticamente não foi aceito nos registros centrais por causa de Patrício Lumbumba. Depois fomos a segunda vez, era Emmanuel Mondlane. Isso por causa do Mondlane de Moçambique. E novamente houve um problema de registro. E a terceira teve que usar a sua autoridade, foi fardado nesse dia e disse: eu daqui não saio, terão de registrar o meu filho como Emmanuel em Krumah Paim. E portanto permaneceu em Krumah. Mas essa mística do nome, essa questão do nome tem na verdade trazido alguns problemas. Há 2 semanas estive numa conferência do movimento pan-africano que decorreu em Pretória e na verdade questionaram-me se ou era familiar de Kwame Krumah ou se era um pseudonome. Tive que explicar que era mesmo o nome dado pelo meu pai. Bom, essa é a história do nome em Krumah. Muito bem, uma grande introdução para aquilo que é o nacionalismo, o pan-africanismo. Adebayo Vonge é jornalista, quase que seguimos os mesmos pergaminhos nestes caminhos das lides profissionais. Ele mais na imprensa, eu mais na rádio. Trabalhou em vários órgãos, hoje foi emprestado à diplomacia, depois voltou para a assessoria de imprensa. Tem um grande conhecimento sobre aquilo que são os conceitos diplomáticos e muito mais. Adebayo Vonge, jovem, jornalista, bastante conhecedor, tem 2 livros publicados. 3? Já 3? Ando distraído. Então, a sua introdução para esta nossa conversa, por favor. Bom dia, boa tarde, aliás. E reitero também, eu expresso também o meu agradecimento à organização e curiosamente esta questão do nome parece que nos persegue,
porque eu, ao chamar-me Adebayo, também já tive situações bastante difíceis, porque Adebayo é um nome nigeriano. E a dado momento da minha vida acabei por ter uma breve estadia em Londres. E a sociedade britânica é povoada por muitos nigerianos. E então imaginem a dificuldade que era chegar e explicar um Adebayo angolano. Porque Adebayo para eles, Adebayo, yes, but from Angola. Então era muito difícil convencer, digamos, os nossos companheiros nigerianos de que aqui em Angola houve exatamente esse fenómeno muito associado à expansão do panafricanismo e, portanto, a dado momento do nosso processo de afirmação do país, os nomes eram estes, né? Os Nkrumahs, os Kenyatas, os Mandelas, inclusive associados até a outras figuras, não necessariamente africanas, mas aqui mais relacionadas ao contexto ideológico, né? Figuras ligadas ao comunismo, desde Fidel até Raul, mas sempre em associação com esses fenómenos. E, portanto, agradeço desde já o convite que nos foi formulado e chamo também, para começar mesmo e provocar já a vossa reflexão, a partir desta sala, eu gostava que dessemos uma grande salva de palmas para uma figura congolesa, Denis Mukwege, o médico congolês que venceu recentemente, ou foi agraciado recentemente com o Prémio Nobel da Paz. Aliás, ele já vinha concorrendo há alguns anos, mas este ano acabou por receber este reconhecimento, fruto do seu trabalho em defesa das mulheres, quer enquanto médico, quer enquanto pastor. Por isso, eu exalto e acho que é uma figura que merece vivamente o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Por favor. Bem, senhores, aquela África que é interessante porque há pessoas bastante cultoras do saber e, acima de tudo, da atividade cívica. É o caso deste médico e uma iraquiana que venceram Isaac. E outro, segundo e não menos importante e grande desafio é a questão do dividendo demográfico. Portanto, estes para mim são os grandes desafios que nós temos por continente. Como notaram, o convidado para aí foi mais para a área económica e depois para o aspecto social, que é o demográfico, mas também passando pelo aspecto político. Vamos ter que setorizar, porque se formos abordar todos ao mesmo tempo, todos os desafios, não nos vamos entender. Adebayo Vunjo, quais são os seus desafios que elege como fundamentais para esta África? Será o social, será o político ou o económico? Na verdade, o continente acaba por ter uma multiplicidade de desafios, não é? E neste século XXI eles acabam por estar mais vincados, não é? E digamos, eu compartimentei três segmentos, digamos assim, para a nossa organização metodológica. Ou seja, há desafios de índole política, há desafios de índole económica e há outros de índole social, muitos deles relacionados um com os outros, como poderemos ver daqui a instantes. Mas permitam-me antes começar por fazer uma breve reflexão em torno de três aspectos que eu considero cruciais nessa reflexão sobre a África. O primeiro tem a ver com a unidade africana e essa questão do panafricanismo, ou seja, percebermos que o continente deve ser visto com olhar. Pode prosseguir. Com olhar, digamos, do princípio da solidariedade. E aqui devemos entender a solidariedade não na dimensão estritamente racial, não é? Mas também na sua dimensão territorial. E olhar o continente unindo o norte e o sul. Porque eu sou daqueles que recusa veementemente esta separação África do Norte
e África negra ou África subsaariana. Eu não concordo, desde logo, com essa visão que traz atrás de si digamos, alguns estereótipos e alguns preconceitos, uma vez que, historicamente, estes estão rebatidos. Ou seja, quando nós vamos olhar pensadores como Cheikh Anta Diop e outros, que há muito tempo vêm nos propalando uma unidade africana que tem como matriz necessariamente uma unidade africana negra. E, portanto, o continente deve ser olhado e observado nessa perspectiva de que, independentemente dos povos que estejam a norte ou ao sul, a sua matriz é, do ponto de vista antropológico, ele digamos, tem a sua origem eminentemente negra, por um lado. Por outro lado, chamo também aqui a correlação, a dimensão histórica do nosso desenvolvimento e olhar para a forma como os nossos Estados começaram. Portanto, as independências são um fenómeno que não tem um século em África, mas ainda assim, desde o princípio, houve uma certa dificuldade, houve delicadeza na forma como os Estados foram se emancipando. O próprio processo de descolonização foi traumático para o próprio continente, daí que há uma expressão de um engenheiro agrônomo francês, que ele usa a seguinte expressão: l'Afrique est mal partie. O que ele queria dizer com isso? Que a África começou mal. E se este conceito de René Dumont, de 1962, ganhou corpo, pior foi quando, em 1998, a revista britânica The Economist traz-nos a sua infeliz, do meu ponto de vista, expressão: África é um continente perdido. Claramente, vamos então estar em presença de um olhar pessimista sobre a realidade do continente, que é, obviamente, discutido em função daquilo que vemos acontecer na realidade política de quase todos os países. Vamos só olhar aqui a dois indicadores interessantes que eu trago. Sim, rapidamente. Muito rápido, sim. O primeiro tem a ver com o facto de, nos 60 anos das independências africanas, no somatório dos nossos 54 Estados, nós tivemos 200 golpes de Estado. Ok? O segundo indicador, ainda mais inquietante, o facto de termos tido cerca de 60 presidentes mortos em golpes de Estado. E, portanto, quando olhamos para esta realidade, somos tentados a concordar que a África começou mal, que a África é um continente perdido. Como acreditar o contrário? Sim, eu chamo a vossa correlação na medida em que a realidade do continente nos últimos 15 anos, e aqui é o desafio do século XXI para a África, do ponto de vista político, é o desafio da transformação. E o primeiro artifício foi a mudança da natureza da própria União Africana, antes ou há. Ou seja, e ela, desde o nascimento, enquanto União Africana, adotou um princípio que, do meu ponto de vista, foi fundamental para começarmos a conhecer um processo de transição democrática em África, que é o princípio de não reconhecimento de golpes ou de regimes que provenham de golpes de Estado. E isso ajudou, a diminuirmos a tendência para os golpes de Estado. E, portanto, do ponto de vista político, eu tenho para mim que o primeiro desafio prende-se com a afirmação da democracia em África. Que tipo de democracia, entretanto, teremos? Teremos a democracia ao estilo e aos moldes conceptualmente rigorosos da Grécia Antiga e do Ocidente? A não ser essa, como adaptar a democracia à nossa própria realidade africana, cultural, antropológica? Ouvimos o Adebayo Vunja, mais na vertente política. Tinha duas questões, uma delas foi ultrapassada, era a transformação da União Africana e depois passou pelo NEPAD e depois não deu em quase nada, e hoje há outro paradigma, como foi dizer-se, para olharmos para o continente.
Mas citou Cheikh Anta, mas já havia alguns escritos, principalmente a partir da América Latina, em como isto poderia acontecer em África, que os africanos não estariam a se sentir como tal, por causa dessas divisões que já eram notórias. É curioso que o fenómeno pan-africano ele começa exatamente na diáspora. Exatamente. Não é? E aqui estamos a chamar diáspora, digamos, a remanescência dos povos africanos que, digamos, permanecem nos países da América Latina, das Antilhas, Caraíbas e mesmo da própria América do Norte. Não é? E este movimento vai nascer e vai agitar o próprio continente. Estamos a falar dos anos 50. Há aqui também a influência muito direta daqueles que participaram na Guerra Mundial e que vão trazer, digamos, os ventos da liberdade. Mas é óbvio que naquele contexto, não é, houve pactos de transição, e aqui olhamos sobretudo para a realidade dos Estados francófonos, onde as independências, não tendo sido tão traumáticas como foi nos Estados com colonização portuguesa, obviamente que ficaram amarrados e ficaram condicionados, digamos, aos pactos pós-coloniais, que criaram a realidade de demasiada pobreza, demasiados conflitos. Não é? A França acabou por condicionar em grande medida o desenvolvimento e a afirmação das suas ex-colónias. Está a falar de France-Afrique, que era a posição de François Mitterrand e outros líderes gauleses na altura? Sem dúvida, porque a presença e o condicionalismo da afirmação desses Estados, ela é sentida do ponto de vista militar, com a presença de bases militares francesas, e vamos olhar os 200 golpes de Estado, estão quase todos eles relacionados à presença de bases militares. Na maior parte dos casos estamos a falar das bases militares francesas. Vamos olhar, no caso destas colónias portuguesas, a existência do instrumento de dominação económica que é o franco CFA, que é uma moeda única para a maior parte dos Estados francófonos, mas cuja base e todos os instrumentos de política monetária são ditados a partir de Paris. É óbvio que é um grande contrassenso. Na lusofonia está a falar da Guiné-Bissau, não é? Vamos ver quando... Bom, Adebayo, eu acho que acabou por tocar num ponto extremamente importante, não é? Que esta terminologia muito utilizada a nível internacional do France-Afrique, a França continua aqui, a França continua presente, França na África, mas eu acho que esta tem se tornado já uma questão herdada em quase todos, ou em muitos dos debates em que tenho participado, estudos e análises com relação à situação de África, e fiquei muito feliz em saber que pelo menos o tema desta nossa abordagem é muito mais futurística e voltada para o facto de África do século XXI. Muitas das vezes todos nós conhecemos, já de conhecimento geral, que uma das grandes desgraças que a África conheceu, ou melhor, um dos fatores que tem contribuído para a situação atual foi aquela maldita Conferência de Berlim. Sim, maldita Conferência de Berlim. Maldita por quê? Porque dividiu a África com esquadro e esferográfico? Bom, os países foram assim divididos. Olha, na quarta classe, quando falei sobre essa questão, quando falamos, o professor, para melhor explicar, ele disse, olha, é o seguinte, fizeram um bolinho bonito e o bolo foi dividido. Só que o bolo foi feito com vários ingredientes. Tínhamos chocolate de um lado, ananás do outro e por aí fora. Mas quando cortaram o bolo, não tiveram em consideração os diferentes ingredientes. Portanto, África tornou-se nesta pequena confusão. Mas eu quero com isso dizer, na altura quase que não percebia a explicação, mas passado algum tempo começou a fazer tanto sentido para mim, e acho que o Adebayo mencionou também um aspecto importantíssimo quando falou em democracias, que é a questão da cultura.
Nós não podemos nunca olhar para o cenário africano, olhar para os grandes desafios de África, olhar para uma democracia em África, porque as instituições africanas estão completamente fragilizadas e foram fragilizadas já desde a intervenção europeia, mas não vamos aqui apenas tentar atirar culpa ou utilizar esse espírito de vitimização, porque prefiro ter uma mais progressista, ok? Portanto, a partir do momento em que nós nos dissociamos daquilo que é a cultura africana, porque nós nunca, ou vamos continuar sempre a ter problemas enquanto pretendemos implementar uma democracia ao estilo grego-romano. A Grécia e a Roma, quando adotaram os seus estilos de democracia, levaram em conta os seus hábitos, costumes, a sua cultura, que já era uma cultura milenar. No entanto, nós quando estamos aqui a abordar os grandes desafios de África e eu decido trazer à mesa a questão das lideranças africanas, eu sinto-me forçado novamente a associar isto a este marco importante que foi a maldita Conferência de Berlim, não é? Que aconteceu entre 1884 a 1885, e nesta conferência Portugal, França, Alemanha, Itália e as grandes potências europeias da altura, e também uma figura tratada nos grandes livros europeus como um grande rei, um marco, mas em minha opinião chega a ser pior que Hitler, que foi Leopoldo II da Bélgica. Portanto, em alguns livros é tratado como um deus, mas no entanto eu não posso fazer essa atribuição a alguém que promoveu o genocídio. E quando aconteceu, deixa-me só tentar fazer um contexto muito rápido. O continente africano foi dividido em esferas de influência. Isso continua até hoje. As potências europeias procuravam na altura estabelecer não apenas uma forma avançada de lançar campanhas para entre si conseguirem preservar os seus interesses econômicos, mas acima de tudo era uma questão de domínio geopolítico. Portanto, o que é que acontece após a Conferência de Berlim, após essa divisão? Os Estados africanos perderam aquilo que era a grande essência, aquilo que os unia. Por exemplo, as questões que tinham a ver com a linguística e outros traços culturais. Mas, acima de tudo, tivemos um segundo período, e não menos importante, que foi o período das independências. E digo que se Kwame Nkrumah, Agostinho Neto e tantos outros líderes que tiveram e emanciparam aquele movimento pan-africano, e muitos deslocaram-se às Américas e Europa para a sua formação, se pudessem observar a África lá do céu, de certeza absoluta que diriam que este não é o projeto que tinham para a África. Então, o que é que aconteceu? A história nos tem ensinado, a história nos tem demonstrado que uma grande sessão tem sido que nós, os povos africanos, temos confiado muito nas nossas lideranças, mas infelizmente as lideranças não têm tido aquela capacidade de responder aos anseios da população. Portanto, este para mim, novamente, continua a ser um grande problema para a África, a questão das lideranças, que tem uma herança histórica que pode vir já desde a Conferência de Berlim, mas também tem a ver com o próprio day after, após as independências. Estávamos preparados para a independência, mas a questão é o que fazer. Como notaram, há esta tendência de seguirmos mais para a política, para além do aspecto económico e social, o que é normal, com as diversas opiniões. A nossa metodologia é a seguinte: 3 questões ou comentários para a mesa e depois as respostas dos nossos convidados sobre África e os seus desafios para o século XXI. Como notaram, a primeira parte era apenas introdutória, a quase histórica, antropológica, enfim, ou étnica também. Falou-se sobre esta dimensão em que alguns povos, apesar desta divisão, como é que chamam, Nkrumah? Esta divisão da África, ou a maldita Conferência de Berlim, que dividiu a África, pois alguns povos foram divididos, apesar de terem o mesmo padrão de convivência e até de consanguinidade. Queremos então que o nosso protocolo passe o microfone para pelo menos 3 intervenientes, de maneira breve, sucinta e clara, apresentem os seus argumentos. Aqui do meu lado esquerdo vejo já 3 jovens com a mão empunhada, prontos a participarem da nossa conversa. Muito obrigado por essa oportunidade. Quero felicitar a organização. A minha questão é o seguinte: falou-se muito com relação aos desafios da África. Concretamente, para mim particularmente,
nós só vamos vencer os desafios da África se nós formarmos a nova elite africana. Então eu defendo, temos que apostar na formação técnica e profissional e acadêmica dos africanos. Tenho dito, muito obrigado. Teve um processo mais lento e noutros teve um processo mais bruto. Em meu ponto de vista, o contexto da colonização foi um projeto muito estudado, foi um projeto muito trabalhado, que era de, quando tiverem contato com aquele povo, com o povo africano, destruir todas as identidades, destruir todos os contactos que mantinham com a nossa forma de ser, com aquilo que nós éramos antes, com o objetivo deles de fazer o que eles pretendiam. Indo noutro aspecto, eu acho que o aspecto cultural é um dos aspectos que tem que ter em conta nos desafios da nova África. Termino aqui, agradeço a oportunidade. Auxílio aos ordenados. Neste caso, vamos abrir uma exceção para uma participação. Será do nosso doutor, quando um país, quando no seu livro eu falo da liberdade e diz o seguinte: a África só será desenvolvida quando nós, os africanos, explorarmos e transformarmos os próprios nossos recursos. Então, a África ainda não tem essa capacidade. E eu alinho-me no diapasão do jovem que me antecedeu. É preciso a formação do quadro. Quando nós estamos a falar de países desenvolvidos, o G8. G8 não são os países mais ricos em termos minerais ou em termos de recursos naturais. É um verbo de industrialização. E outro desafio para a África é a questão do setor elétrico da água. Nós não podemos ter um continente industrializado com gravíssimos problemas de eletricidade e água. Essa é a minha questão. E desde já vou voltar a agradecer ao Oficina do Conhecimento pelo convite que me formulou e também pela crítica feita ao meu conterrâneo de bairro. Provavelmente ele é do Kazenga também, então como eu sou do Kazenga. Mas não vives no Kazenga? Já não vivo no Kazenga. Okay. Saí do Kazenga em 2001, mas continuo ligado ao município. Muito bem. Desafios da África. Desafios da África. E desde já peço mais uma vez desculpas à plateia. Infelizmente, eu sou funcionário público. Digo infelizmente porque eu me sinto mais útil num processo como esse, de interação de conhecimentos. E não é que eu não seja útil de onde eu venho, não, também sou. Mas sempre que me convidarem, sempre que eu tiver a oportunidade de estar num momento como este, confesso do fundo do coração que eu abandono o trabalho e venho. E como aconteceu hoje, eu estou numa equipe de trabalho que está a fazer um documento que é até de caráter estratégico, não vou entrar em detalhes por uma questão de compartimentação, mas ainda assim eu tive que pedir ao meu chefe, porque eu tinha um compromisso com o pessoal, discutir conhecimento, discutir África. O que é que eu penso da África? Quais são os desafios económicos, políticos, sociais? O principal desafio do continente africano continua a ser o africano, para mim. Continua a ser o africano. É claro que nós podemos fazer uma tricotomia dos desafios que a África enfrenta, nomeadamente natureza política, económica e social. E há um colega que falou dos desafios socioantropológicos quando falou da questão étnica. Eu costumo associar isso ao chamado desafio socioantropológico, que é típico do continente africano em função da própria geografia que se traçou para a África. É só voltar um bocadinho até Torcilas, depois subirem até o século XIX, para encontrar a Conferência de Berlim, que partiu o continente de uma forma que extrapolou e criou os conflitos da nova geração. Os chamados conflitos intraestatais de cariz essencialmente étnicos. Mas ainda assim, são aspectos que são ultrapassáveis. São ultrapassáveis através de nós africanos. E aqui há mais aí um outro colega também de painel, vou tratá-los por colegas de painel, que falou, por exemplo, da ingerência externa que a Europa faz em relação ao continente africano. Vou contar duas coisas. Primeiro, a África faz parte do sistema internacional. E o sistema internacional é competitivo. Os Estados têm necessidade tal como têm os homens. As necessidades dos Estados têm a ver com recursos energéticos, têm a ver com recursos geoestratégicos, têm a ver com recursos geopolíticos. E estes três tipos de recursos fazem com que os Estados compitam no sistema internacional. Ou competem, é assim que se diz, né? Competem no sistema internacional. E a África precisa perceber que está num sistema internacional, que esse sistema é competitivo. E enquanto não despertar, será esfolado pelos competidores de outra natureza. E
nós vamos continuar sempre com o discurso de vitimização. São os europeus que continuam a pilhar, são os americanos que continuam a pilhar. Não, o sistema internacional é complexo e é competitivo. Desafios políticos, só para dizer, e vou já tentar ser muito telegráfico com a minha intervenção. Sim. Reparem, por exemplo... Vamos já daqui a pouco começar a responder às questões colocadas. Está bem, mas do ponto de vista político, por exemplo, o continente africano tem um déficit, eu costumo chamar de déficit do ponto de vista de consolidação dos sistemas de governo. Reparem, por exemplo, grande parte das democracias que vigoram no continente africano foram consequência do fim do Bloco do Leste. Vocês sabem que, depois da queda do Muro de Berlim em 89, em 91 se desintegrou o Bloco do Leste e todos os países que eram de orientação socialista realizaram as chamadas conferências nacionais e revisaram e operaram as chamadas rupturas constitucionais que os catapultou para o chamado multipartidarismo. Mas ainda assim, independentemente desses processos todos, hoje, e de 2016, por exemplo, a 2018, o continente africano teve cerca de 22 pleitos eleitorais. 22. Nós somos cerca de 54 estados, certo? E em África, de 2016 até hoje, se verificaram 22 eleições. Das 22 eleições, só 4 operaram alternâncias governativas com estabilidade. E eu posso citá-las. O Beni, por exemplo, o presidente Patrice Talon, que é um indivíduo que até concorreu como independente, conseguiu desbancar Lionel Zinsou, que era primeiro-ministro do Yahi Boni, e que tinha até apoio externo pela França. Reparem, por exemplo, o que aconteceu ao nível da Libéria. A Libéria teve eleições presidenciais e o George Weah ganhou, não é isso? Com estabilidade. Reparem, por exemplo, também ao nível da Gâmbia. A Gâmbia teve processo eleitoral, o Yahya Jammeh perdeu eleições, numa primeira fase aceitou resultados, mas depois surgiu aquele hiato do ponto de vista dos princípios da democraticidade e da vontade do indivíduo. E há este problema em África. A CDAO teve que intervir para colocar o Yahya Jammeh fora de poder e meter lá o Adama Barros. Reparem, por exemplo, também o que aconteceu em São Tomé. Outra situação de estabilidade. São Tomé teve eleições presidenciais, Pinto da Costa, que até é nacionalista, perdeu as eleições e tem outro presidente. Um outro país que também teve eleições com estabilidade é Cabo Verde. Cabo Verde teve eleições legislativas, como sabem. É um exemplo. Sim, como sabem, Cabo Verde é um sistema semipresidencial. Há quem chama aquilo de semi-parlamentar, mas eu prefiro chamá-lo como semipresidencial. Porque, como sabem, lá o Presidente da República tem apenas competência de chefe de Estado, não tem de chefe do governo. Lá o governo é do primeiro-ministro que é nomeado em função dos resultados eleitorais. Cabo Verde também teve eleições com estabilidade. Mas não se vocês... golpes do Estado em números abismais, porque foram aqui referidos pelo Adebayo Vaz. Vamos já voltar para os golpes. Se vocês verificarem, ao nível, por exemplo, da África Central, reparem o que acontece na África Central, e eu costumo chamar a atenção nesse aspecto porque nós fazemos parte da África Central. Não obstante, por exemplo, temos um condão acentuado para a África Austral. Ao nível da África Austral, houve eleições presidenciais no Uganda. O presidente Yoweri Museveni concorreu com Kizza Besigye, que era o seu médico até, mas um aspecto caricato. Kizza Besigye sequer fez campanha eleitoral, porque ele passou grande parte do processo de campanha eleitoral na cadeia. O processo eleitoral é inclusivo assim? Claro que não. Se vocês forem até o Burundi, vão encontrar o nosso amigo, o Pierre Nkurunziza, que é discutível a situação dele do ponto de vista constitucional. Nosso amigo? Eu costumo chamá-lo amigo porque é africano como nós. Sim, para mim os africanos são todos amigos, tá? São todos amigos, sobretudo aqueles que estão no poder. Pierre Nkurunziza, por exemplo, está no poder, concorreu num processo complexo, porque segundo interpretações constitucionais, ele já não podia concorrer porque estava já impedido do ponto de vista constitucional, mas ainda assim houve um arranjo e ele conseguiu concorrer e até continua lá como Presidente da República, não obstante, por exemplo, a situação de precariedade do ponto de vista de segurança interna. Se forem até o Ruanda é um paradoxo. O Ruanda é um paradoxo, porque o Ruanda é um país que, do ponto de vista... Mas não se esqueça de Miro Francisco, que o próprio presidente do Uganda quer se manter no poder até 2035. Por isso eu chamo o paradoxo da África Central. O Ruanda, por exemplo, é um dos países da África Central que mais cresce do ponto de vista económico. Mas é um dos países que... do ponto de vista político há restrições. Claro, do ponto de vista político e social. O Ruanda não é inclusivo. Os outros... Ruanda ou Uganda? Eu estou a falar Ruanda do Paul Kagame. Do Paul Kagame. Sim, Ruanda não é inclusivo. Por uma questão simples. Em 94 houve genocídio no Ruanda, entre Tutsis e Hutus. Como sabem, os Tutsis eram aqueles que estavam na cidade, na era colonial, que conseguiram receber o poder do colono belga. E os Hutus eram os chamados agricultores, aqueles que estavam no meio rural. Quando, por exemplo, o colono belga foi-se embora, os Hutus ficaram, que são a maioria no Ruanda. Pode terminar com esta parte do tal paradoxo? Vou já terminar. Hoje, por exemplo, há uma espécie de consolidação através do medo do sistema democrático no Ruanda.
No Ruanda há o medo, as pessoas têm medo de ver a alternância governativa porque entendem que o Paul Kagame é o ponto de equilíbrio do sistema. Vou-vos repetir uma coisa. Nós somos homens. Todo homem é mortal. Se todo homem é mortal, Paul Kagame é homem, logo é o quê? É mortal. Então nós não podemos alienar a estabilidade de um Estado a um único quê? Indivíduo. Não, mas Paul Kagame foi uma figura que trouxe estabilidade no Ruanda. É uma estabilidade aparente. Olha para o parlamento ruandês. Só tem um deputado da oposição. O que é que ele faz? Ou o sistema, ou o sistema democrático do Ruanda é como aquilo que Robert Dahl chama de poliarquia, altamente inclusivo, está? Ou então é tudo menos democracia. Mas também é o chamado paradoxo do crescimento econômico com o sistema de governação. Eu acho que estamos aqui apenas a tentar trazer um lado, se assim posso dizer, utilizando uma linguagem negativa, porque por vezes associam o lado mais negro, mas eu não acredito que seja o lado mais negro, porque a cor negra pode representar algo muito positivo. Um lado mais negativo daquilo que é o Ruanda. Eu vejo o Paulo Kagame não apenas dentro do ponto de vista do Ruanda, mas até mesmo naquilo que concerne a própria União Africana e não só. Vejo como uma figura que trouxe uma certa estabilidade num período de grandes desafios, porque, se não vejamos, o Ruanda poderia ter tomado outros contornos. Foram necessários, não é, medidas extremas, de formas a trazer uma certa estabilidade que tem se repercutido, inclusive, na vida do cidadão. O ruandês de hoje está numa situação socioeconômica muito melhor do que o ruandês de há 15 anos atrás. Tudo bem, acredito não haver um sistema democrático consolidado, mas temos que entender também os aspectos e as fases com que o Ruanda saiu e o que levou essas medidas que, do ponto de vista de alguns estados, foram extremas. Mas, novamente, eu vou invocar alguns aspectos culturais africanos e não só. Acredito que estás a defender a democracia no sentido da democracia grega. Mas agora, vamos aqui. Há quanto tempo o Ruanda está distante dos conflitos? Não, Cruma, não somos homens, homens são Permitam mortais. um ponto de equilíbrio. Os homens são mortais. Eu, há bocado, referia-me ao grande desafio da democracia em África. Mas também gosto de chamar a atenção ao facto de que não devemos olhar a África como se fosse um único país. Né? E sob este ponto de vista, então, existirão várias 54 Áfricas. E olhando para estas 54 Áfricas, vamos encontrar realidades muito, digamos, diversas e, em alguns casos, de extremos. É assim que olhamos há bocado para o caso de Cabo Verde, mas se olharmos para a Guiné Equatorial, é quase um paradoxo, como dizíamos há bocado. Mas olhando especificamente para o Estado, ou para a realidade ruandesa, devemos aquilo. Mas na questão dos desafios económicos, hoje nós temos uma realidade que, e aqui um bocado por consequência já de outros compromissos profissionais, chamemos assim, eu gosto de chamar a nossa reflexão o facto das nossas economias continuarem muito condicionadas, muito dependentes das commodities, às matérias-primas. Continuamos com economias perigosamente dependentes, em alguns casos, de dois recursos que dependem maioritariamente da flutuação do mercado e das bolsas, e, portanto, longe do nosso próprio controle e que acabam por condicionar o desenvolvimento. Ou seja, nós somos um bocado vítimas disso, em que uma oscilação no preço do petróleo e todos nós entramos em pânico. Porquê? Porque temos economias demasiado frágeis, demasiado dependentes de um único recurso, quando, digamos, o desafio aqui deveria ser a diversificação. E esta questão da diversificação, acelerando a nossa reflexão, não é fundamental porque permite resolver um outro problema grave que nós temos em África, que é o problema do desemprego. E é um desemprego essencialmente juvenil. Ou seja, olharmos para a realidade do continente, hoje com uma população estimada em cerca de
1,5 mil milhões de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes. 75% dessa população tem menos de 25 anos de idade, não é? Portanto, imaginemos o potencial, e há bocado eu saúdo aqui a reflexão que foi feita, creio que pelo Osvaldo ou pelo Manuel Vieira, quando nos dizia que, de facto, o elemento mais importante do continente é o recurso humano. E, de facto, nós não estamos a prestar atenção devida à capacitação dos nossos quadros, fazê-los tornarem-se competitivos e fazê-los estarem disponíveis ao desenvolvimento das nossas economias. Porque dissemos que nós temos os paradoxos, sim, temos, na maior parte dos nossos países, uma abundância de recursos, mas não temos o know-how para fazer transformação. Outro desafio do continente do ponto de vista econômico, isso já para terminar essa abordagem, prende-se, por um lado, com o setor informal, que, em face da debilidade do Estado dar resposta aos problemas sociais, nomeadamente o problema do desemprego, prolifera, porque as pessoas têm que viver, têm que encontrar alternativas para sobreviverem, então prolifera em antítese ao sistema econômico tradicional, prolifera o setor informal da economia, que poderia também ser visto e capitalizado de outro modo, e também aqui os nossos Estados falham porque não prestam a devida atenção ao potencial que existe no próprio setor informal, quer do ponto de vista da inovação e da tecnologia, porque ao nível do setor informal existem soluções muito interessantes. Eu só chamo aqui a reflexão, por exemplo, que o sistema bancário feito na base do telefone foi inventado por africanos, não é? Portanto, mas porquê? Porque decorre exatamente dessa informalidade e dessa, digamos, insuficiente penetração do setor financeiro e setor bancário. Muito bem, eu vou ouvir o Adebayo Gunja a falar sobre a juventude. Lembrei-me do Jovem Mania. Ele foi apresentado durante Por favor, mais intervenções, mais questões, mais perguntas. Eu vejo pelo menos 5. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma intervenção em nome das minorias. Sim, o seu nome, por favor. Ana Maria Simões. Minorias porquê? Eu vou explicar. Sente-se mal, meio... Primeiro, é uma minoria óbvia. E a segunda é as mulheres. E, curiosamente, o tema deste debate é os desafios da África para o século XXI. E eu assim, ainda vos vejo muito a falar da Conferência de Berlim. Foi dilacerante, mas não foi só dilacerante para o continente africano, sejamos honestos. E, portanto, há ainda uma tendência muito grande para se voltar, para se estar sempre a recorrer à Conferência de Berlim, para se explicar fenómenos que já não são explicáveis dessa forma. E, por exemplo, o caso da intervenção das mulheres nas sociedades africanas. Há bocadinho falaram 4 homens e não falou nenhuma menina. Pronto, era um bocadinho por isso. Mas é verdade que se tem estado a falar muito de democracia, de uma democracia muito ao jeito de Péricles, porque eu ainda não conheço outra, não é? Como dizia o Churchill, é mau, mas é o menos mau de todos. E há uma questão que é, hoje o continente africano, numa sociedade global, ele tem necessariamente que funcionar, na minha opinião, a dois termos. É adaptar os tais sistemas democráticos às realidades próprias, e, portanto, ainda não percebi como, mas isso é algo que vocês, sobretudo os académicos, vão ter que encontrar uma solução. E, ao mesmo tempo, quando no mundo hoje, nós atualmente, por estes dias, estamos a discutir questões uma clivagem terrível entre esquerda e direita, entre fascismo e democracia, eu gostava de ouvir a vossa opinião, como é que o continente africano se pode posicionar nesta questão, que é uma questão séria, que é uma questão global e que nos transcende, quer dizer, e que transcende de facto estas questões mais egocêntricas, mais umbilistas, mais africanas. Boa tarde. Maryclane Clemente, eu sou formada em Ciência Política e estou a gostar muito da abordagem do painel. Partilho da mesma opinião que a senhora
em relação à questão das mulheres, mas também gostava de encaminhar um pouco para a questão dos saberes endógenos. Concordo com a questão que se levanta da colonização intelectual. No meu trabalho no final do curso, eu estudei sobre representação política, que fala muito sobre democracia representativa. Quando nós falamos de parlamento, quando nós falamos de democracia, todos esses sistemas estão intrinsecamente ligados às culturas dos países onde eles foram construídos, o que não acontece no continente africano. Nós aqui, nós temos um poder político, por exemplo, a questão dos reinados. Nós temos reis, nós temos sobas, nós temos o Django, que é muito parecido ao parlamento, mas nós não falamos sobre isso, nós não estudamos sobre isso. Então, essa adaptação desse sistema a partir de uma sociedade ocidental, quando vem para ser contextualizada aqui, perde propriedades. E tem uma questão do conflito por conta da cultura. Por exemplo, a democracia fala em transparência, mas o ditado popular fala que o cabrito come onde está amarrado. A democracia fala a alternância de poder, mas nós temos um passado de reinado. O que acontece? Os dirigentes adaptam a Constituição para ficarem 30, 40, 50 anos no poder. Então, eu gostava muito que nós também pudéssemos falar sobre isso. E a questão, eu não gosto de ver da questão da vitimização, mas eu acho que é uma competição desigual, porque esse sistema novamente não leva em conta o nosso passado colonial. Nós sofremos colonização e tem muitas questões socioculturais que estão anexadas a isso, que esses sistemas também não comportam. Então, nós temos depois a questão da gerência externa justificada através da democracia, mas é uma democracia que está sendo construída há quanto tempo? Outras sociedades que estão a construir isso há muito tempo também têm problemas. Por exemplo, a questão dos negros. Até pouco tempo, a democracia já tem muito tempo, mas só até pouco tempo é que os negros começaram a votar nesses países ocidentais. E nós somos negros também e adaptamos a democracia. Então nós conseguimos ver um pouco do próprio paradoxo e da não queria usar hipocrisia, mas há também um pouquinho disso. E justificar essa questão da ingerência. Que depois temos a questão das pilhagens e tudo mais. Mas também tem uma questão que também é a questão dos nossos dirigentes aqui, e que também concordo muito quando se levanta a questão das lideranças em África e tudo mais, a forma como nós mesmos olhamos para nós, a forma como nós mesmos nos governamos e tudo mais. Outra questão que eu gostava muito que se... Seja a última, por favor. A última é a questão das crianças, também a questão da problemática da África e a questão da imigração. Gostava muito que também falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigado, Lourenço Inácio dos Santos, mas prefiro ser chamado, como sou mais conhecido, por Calauenda Júnior. Eu sou estudante também. Perdão? O nome tipicamente é exatamente. É andando, não é? Certo, tem que andar. Exatamente. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. Portanto, a África, de já avançar que sou estudante de ciência política, como não se ilustra, também não se ilustra aqui. A África tem sérios problemas por enfrentar. Por exemplo, sobre a questão vocês falaram da questão econômica. Na questão econômica, eu cinjo-me, por exemplo, a questão sobre a agricultura, mormente sobre a segurança alimentar. A título de exemplo, nós em Angola gastamos cerca de anualmente 3 bilhões de dólares só para a importação de alimentos, a razão de 250 milhões de dólares mensal. É inconcebível um país como este, com terras aráveis, portanto falo isso por experiência própria, em casa tem uma pequena horta, só deitar que as coisas depois de alguns dias de semana crescem. Exatamente. E dizendo, por exemplo, que a minha mãe também tem lavras, bem próximo do Cachico, né? E nós, a África, deve investir sinceramente na segurança alimentar. Nós temos que parar de importar coisas alheias que ficam tempos e tempos congelados. Por favor, estamos a ter barrigas necessariamente. Não devemos isso. E outra questão é sobre, por exemplo, o economista, sociólogo de desenvolvimento, Samir Amir, falou sobre a teoria da dependência. Nós, em África, a África continua a ser, nessa sua teoria fala, por exemplo, sobre a questão da periferia e do centro. A África até agora, infelizmente, continua sendo a periferia.
E a periferia, atenção, que é mais importante, porque é na periferia onde tem tudo natural. Portanto, o centro vem cá em África, na periferia, explora, leva a grosso para lá. Se comprou aqui, por exemplo, $100, volta, portanto, já transformado, leva a matéria-prima naturalmente, volta já o produto acabado, comprou $100 e vende, por exemplo, a $200. É inconcebível isso. A questão, por exemplo, também do cacau. Na Guiné, portanto, Côte d'Ivoire, por exemplo, é um grande produtor. Compra lá, muito barato, leva, volta e dobra o preço. Por favor, não podemos continuar assim. E para terminar mesmo, sobre a questão, por exemplo, da valorização do quadro. A África tem que valorizar os seus quadros. A África perde cerca de $40 bilhões anual por causa da fuga de quadros. Portanto, quando vão para lá, e muitas vezes são mesmo, tanto formados quando é no Estado, vão para lá e que estão aproveitados. Nós aqui ficamos, como se diz, em debandada. E para terminar, os políticos africanos, só para terminar mesmo, os políticos africanos devem ser mais responsáveis. E, terminando mesmo, vou dizer uma frase, que diz assim, Kimbundo, Emingandala Ngombote. Eu só quero bem. Eu só quero bem. Os presidentes africanos só devem querer o bem para o seu povo. Obrigado. Muito boa tarde, caríssimos palestrantes. Eu sou estudante do curso de Relações Internacionais no Ministério das Relações Exteriores. Estou a fazer o 3º ano. Gostaria... Não disse o nome. Antônio Domingos Francisco. Sim, gostaria de fazer algumas questões aos palestrantes. Eu penso que um dos grandes desafios do continente africano não é a questão da identidade cultural. Infelizmente, nós africanos temos perdido a identidade cultural. Em 1963, a África, não é? Os Estados africanos passaram a ser considerados, não é, como parte do sistema, como ator do sistema internacional. Eu gostaria de saber por que os Estados africanos, só nesta época ou neste ano, passaram a ser considerados como parte do sistema internacional. A outra questão também é a Agenda 2063 que a África pretende implementar, que visa então, não é, tirar a África da dependência econômica do Ocidente. Mas eu estou um pouquinho cético, não é, relativamente a esse projeto, porque a África já tinha um projeto do gênero que creio que é o Plano de Lagos, que visava reestruturar assim a economia africana, não é? Gostaria de saber se realmente esse projeto, os líderes africanos têm arcabouço suficiente, não é, para levar em frente esse projeto. Por último, gostaria também, não é, que os palestrantes tocassem mais na questão do conflito da RDC. Alguns atores, não é, denominam como um conflito, como uma guerra mundial africana, não é, tendo em conta que a RDC, não é, faz fronteiras praticamente com 9 países, não é, africanos. Então gostaria de saber, não é, da parte do palestrante, qual seria a solução, não é, do conflito da RDC. Se a solução partiria nesse caso, no âmbito interno ou externo. Muito obrigado. Foram muito bem colocadas e algumas perguntas, não é? Algumas questões colocadas, acho que são transversais. E há uma questão que levantou aqui a nossa amiga Ana e mais foi reforçada pela nossa amiga a Marilena, e também sobre a Conferência de Berlim, depois consubstanciou-se em mais 2 outras questões voltadas à vitimização. Óbvio, é natural, e acho que inicialmente foquei, este é um dos grandes desafios que os africanos têm, que é ultrapassar esta questão da vitimização. Mas é uma questão extremamente importante. Nós nunca podemos esquecer a história, que a história sirva sempre de lição para podermos perceber as causas dos problemas, de forma a conseguirmos dar resposta a estes problemas. E se há algo que a história nos ensina, não sei quem tem este provérbio, se há algo que a história nos ensina é que nós nunca aprendemos nada com a história.
Portanto, é isso que se tem dito. Não é de minha autoria, mas tenho usado muito e tento descobrir quem usou. Mas concordo plenamente com esta questão da conferência de Berlim. É um marco, é algo que nós tivemos a oportunidade de corrigir. Kwame Nkrumah, Sisseguenou, Agostinho Neto, Nelson Mandela e por aí fora, durante a criação do movimento pan-africano e durante aquele período das independências, certamente que trabalhavam dentro deste contexto. E eu sempre questionei sobre o day after, após as independências. Mas nós trabalhamos e batalhamos por uma independência política, independência econômica e soberania territorial. Foram estes os preceitos. E depois associou-se aquilo que tentaram chamar a União dos Povos Africanos. Mas temos de admitir que foi um projeto que falhou. Mas o porquê que falhou? Será que devemos culpar a maldita Conferência de Berlim por esta falha? Acredito que não. E na minha abertura inicial sempre disse e volto a frisar que um dos grandes desafios e maiores problemas que a África enfrentou e tem enfrentado é relativamente às lideranças africanas. Portanto, nós temos que ter lideranças que promovam a inclusão, em primeiro lugar. A inclusão é extremamente importante. E com a inclusão e também dar voz às minorias, nós vamos conseguir ultrapassar aquilo que nós andamos aqui a descrever como os ismos. O xenofobismo, o racismo e todos aqueles ismos negativos que nós estamos aqui a debruçar. Outro aspecto, e que nós infelizmente aqui não debruçamos, e que é crucial para o desenvolvimento da África, é a questão das mulheres. Foi aqui que se... É exatamente a questão das mulheres, porque a agenda africana incluía, mas eu não acredito que isso deveria ser uma questão que nós tínhamos que incutir apenas na agenda política. Essa é uma questão diária. A importância, valorização, respeito e inclusão das mulheres na vida política. Portanto, tem-se dito que o futuro da África está nas mãos das mulheres. E, portanto, eu sou a compartilhar desta opinião e, muito rapidamente, essa questão da vitimização, eu acho que o continente africano poderia ou deveria buscar como exemplo a situação que os judeus viveram. Os judeus também passaram por aquilo que nós podemos descrever de um genocídio. Mas, como nação, se assim posso descrever, conseguiram reerguer-se e usam as lições históricas como base daquilo que é a construção da sua sociedade. Portanto, eu acho que esse contexto de vitimização nós temos que ultrapassar. E quanto às lideranças, acho que isso tem estado associado a um outro problema crônico nos Estados africanos, que tem sido a impunidade. Portanto, eu vou ficar por aqui. Muito bem. Estas respostas aleatórias, Adebayo? Se calhar, como sou o último, devia ser o último também a falar. Relativamente a Ana, não é? Diz que nós fizemos muito recurso ao passado para justificar certas ações que vivemos hoje no presente, sobretudo a Conferência de Berlim. Mas é ponto de partida. Para se refletir a África do ponto de vista da ação política no continente, no século XXI, não tens como não regressar. Mas ainda assim levantou um aspecto muito interessante, que é a questão da esquerda e da direita. Em África, como é que está diante desse posicionamento? E que os movimentos na Europa, principalmente, a extrema-direita, que vai... Mas a Europa está a conseguir repelir isto. Eu vi isto na Holanda, Geert Wilders não conseguiu chegar ao poder. Tal como também já Marine Le Pen não conseguiu... movimentos ideológicos. Acho que era mais ou menos isso que questionava. O nosso posicionamento nesta luta ideológica, que parece ser uma luta que está a empurrar o sistema internacional. E nós todos temos medo quando ouvimos falar que o indivíduo é de extrema-direita, provavelmente vai renascer daí o fascismo, o nazismo, que é o extremado nacionalismo. Mas o continente africano, como sabe, dos 54 países em África, inicialmente quando eles se tornaram independentes, para voltar a fazer história, eles todos se assumiram como sendo estados de esquerda, porque estavam todos ancorados na estratégia do movimento não alinhado, Bandung. E grande parte deles também eram de orientação socialista. É claro que hoje, por exemplo, já conseguimos ver que todos os partidos nessa altura, na altura Movimento de Libertação, hoje estão voltados à competição política eleitoral. E, não obstante, por exemplo, grande parte deles serem de esquerda, a nossa orientação, a orientação do continente africano costuma ser, para mim, a interpretação que faço, é de centro. É de centro, porque nós pendemos... Edmiro, não se está a esquecer de um cidadão que se chama Julius Malema, na África do Sul, que é quase de extrema esquerda. Extrema esquerda. Mas Malema é consequência... Não é um fenómeno político
incômodo para alguns sistemas africanos? Eu olho uma lema como sendo consequência da destruição de um sistema. Malema, por exemplo, surge como um escape da governação de Zuma. Malema foi o líder do ANC, da juventude, sobretudo. E Malema surgiu, ele até era um indivíduo que estava a ser projetado por como é que é o nome desse indivíduo? Zuma. Então, e ele surgiu, porque, como sabe, Zuma começou, através dos Guptas, que é um grupo econômico na África Sul muito forte, começou a criar um problema de corrupção, surgiu uma situação de corrupção, e os combatentes da liberdade econômica que Malema lidera conseguiram chegar ao hemiciclo fruto da má governação de Jacob Zuma. E hoje vimos a função dos processos que ele tem do ponto de vista judicial. Parece, o Júlio Malema tinha razão, mas eu, como disse, eu falei isso uma vez numa outra conferência. Malema é um fogo de lenha pequena. A lenha pequena vem com tanta força, sabem como é que é a lenha pequena? Acende muito, mas depois, pum, desaparece, não dura. E o que vai acontecer com o Malema? Aliás, o Cyril Ramaphosa está a usar uma estratégia que eu não sei se Malema sobrevive, não sei. Mas eu prefiro pensar que ainda poderá sobreviver porque a África do Sul é um palco de grande competição política. Vou voltar à questão que colocou. Nesse combate de esquerda e direita, a África continua a ser um centro de centro e pende em função das alianças econômicas que vai fazer no sistema internacional. Hoje, por exemplo, grande parte dos países africanos ancoraram a sua estratégia econômica à China. E como sabemos, a China é esquerda. A China pratica uma espécie de capitalismo de Estado. É tudo discutível porque se Samuel Somio vai falar de capitalismo de Estado, talvez ninguém vai puxar a orelha. Mas ainda assim a China costumamos a chamá-lo como sendo um sistema, um modelo de dois sistemas, é isso, não é? Um modelo de dois sistemas, é um modelo fechado, mas tem um sistema econômico aberto. Eles conseguem gerir isto, mas nós hoje em África ancoramos a nossa estratégia econômica à China. E, como tal, nos definimos como sendo um continente de centro-esquerda. Mas isso não significa que em África não existam países que estão a ser governados pela direita. Isso não significa isso, mas são muito poucos. Eu vou voltar agora à questão da segurança alimentar. E há um jovem que levantou aqui a questão da segurança alimentar, que eu subscrevo o que ele disse. A África, por exemplo, tem um déficit econômico acentuado porque o continente africano não tem uma estratégia de continente, não tem do ponto de vista econômico. Nós hoje, este ano ainda no início, o continente africano lançou a zona de comércio livre. Todos acompanharam, não acompanharam. A União Africana lançou a zona de comércio livre. Nigéria. Não se preocupa se a Nigéria não aderiu e a África Sul também. Nós em África temos ao nível da África subsaariana cerca de, se eu não estiver a cometer um erro do ponto de vista de formulação, 4 organizações subregionais na África subsaariana. Estou a falar da CEDEAO, por exemplo, que tem uma zona de comércio livre. Estou a falar da SEAC, que tem uma zona de comércio livre. Estou a falar da SADC, que tem uma zona de comércio livre. Estou a falar da OEA, a Organização dos Estados da África Oriental, que também tem uma zona de comércio livre. Meus caros, nós temos uma proliferação de zonas de comércio livre e ao nível do continente africano lançamos uma zona de comércio livre. O que é que nós queremos? Acham que a arquitetura que se definiu a nível do continente está em conformidade com a arquitetura que se definiu a nível das organizações subregionais? Não está. Não está, porque cada organização subregional sofre influência de uma potência internacional. Então não está. Nós temos que definir um projeto do continente se queremos que o continente avance. Vamos ouvir a questão da estratégia econômica, se eventualmente... Rapidamente, por favor, para ouvirmos o Azebaio. Vou já terminar. E vou pular isto, porque depois se calhar vamos bater. Vou parar na RDC. Há aqui um outro colega meu, são todos meus colegas, que falou, por exemplo, da solução para a RDC. Se é interna ou externa? Foi a pergunta formulada. Em função do acompanhamento que faço à RDC, internamente não consegue solução. O problema da RDC é externo. Não é interno. A RDC, reparem o que aconteceu. Vamos só acompanhar. Vocês também acompanharam isso. Se calhar é o mais afincado porque eu gosto dessas questões. O presidente Kabila, eu vou tratá-lo por presidente porque para mim, enquanto não saia presidente, eu costumo respeitar entidades. O presidente Kabila, ele desencadeou um impasse do ponto de vista da permanência ou não no poder. Não é isto. Ficamos aí a fazer um monte de prognósticos, mas ele vai concorrer, não vai alterar a Constituição, não há vontade política. E porque havia este impasse, sabem quem foi libertado, que estava sob a alçada do Tribunal Penal Internacional? Jean-Pierre Bemba. De repente, todas as acusações desapareceram e Bemba saiu. Não é isso. Sabem por que saiu? Para fazer pressão, tá? Junto com Kabila, porque ao nível interno Kabila se desfez de um dos principais
competidores dele, que é o Moïse Katumbi, tá? E Félix Tshisekedi, que integra a oposição toda, não tem espectro político. O Bruno Tshibala, que é primeiro-ministro de Kabila, que integra a coligação de Félix Tshisekedi, saiu do movimento. O Muzito também não tem espectro político. Tá? Então Pierre Bemba era a figura ideal para fazer pressão junto de Kabila. E se, na hipótese dele concorrer, ser permitido do ponto de vista da legislação interna, talvez ele pudesse eu costumo falar talvez, porque como sabem, em 2011 houve uma revisão constitucional no Congo, onde se retirou a segunda volta. Na RDC ganha as eleições quem tiver maioria, não importa se é absoluta ou qualificada, basta ser maioria. Tá? Então, pode ser 50,1%. Pode ser até 2%, desde que esse 2% seja a maioria no cômputo geral. Tá? Reparem o que aconteceu. Vocês não acharam que a comunidade internacional está acompanhando muito próximo o que se passa na RDC? Quando de repente desaparecem todas as acusações de Bemba. Outro aspecto. O julgamento de Pierre Bemba estava atrasado para janeiro. E a publicação da lista dos competidores na RDC seria no dia 17 do mês transato. Tá? Ora, puxaram o julgamento do Jean-Pierre Bemba para antes da publicação da lista efetiva dos que vão concorrer na RDC. Vocês não acham que aqui alguma coisa não está certa? Estranho, não é? Primeiro, quero dizer que o nosso colega tem razão ao dizer que é a mão externa. Não, mas é aquilo que eu digo sempre, porque eu sou contra a vitimização. Essa mão externa, repito, é consequência da competição que se verifica onde? No sistema internacional, meus caros. A RDC tem todos os recursos tem todos os recursos que o mundo tem. E a RDC está a sofrer a pilhagem das grandes multinacionais. Está? Cabe a RDC e cabe também a União Africana através de uma estratégia concertada, quer com a SEAC quanto com a SADC, que são as duas sub-regiões onde a RDC faz parte, concertarem e poderem livrar a RDC dessa ingerência externa, meus caros. Agora, se para poderem livrar da ingerência externa, o Kabila tem que permanecer no poder como permanece o Paul Kagame, que permaneça. Está? Mas tem que se encontrar um antídoto interno. Quando digo interno, estou a falar interno no continente africano. Mas é claro que alguns líderes africanos são mais ocidentais do que africanos, tá? Então tem que se encontrar no meu termo, que é para acabar o problema da RDC. Como disse, a RDC não tem solução interna, não tem. Haverá eleições na RDC no dia 23 de dezembro, provavelmente. Eu costumo quando é RDC a gente tem que trabalhar com hipóteses. Provavelmente em dezembro haverá eleições, mas eu vou voltar a contar. A RDC, com ou sem eleições, não terá estabilidade. Não terá estabilidade. Muito bem, vamos às respostas. De facto, a situação da RDC é, digamos, um grande desafio para o continente, não é? Exatamente pela sua dimensão territorial e por aquilo que ela representa do ponto de vista de recursos disponíveis naquele solo. Mas também nós, africanos, devemos ter patente que, não obstante olharmos para os recursos naturais, minerais, do solo, digamos, abençoado do continente, temos mesmo de olhar para as pessoas, não é? Olhar para as nossas gentes. E ao olharmos para as nossas gentes, levantamos claramente a discussão em torno de, afinal, qual é a responsabilidade que nós, os africanos, temos sobre a realidade do nosso continente de uma maneira geral ou dos nossos países de uma maneira particular. E isso anula, em rigor, toda a tentação de culpabilização externa, não obstante reconhecermos o efeito, o impacto, também digamos, incontornável da história, porque falamos aqui do ato colonial, chamemos-lhe assim, que é a Conferência de Berlim, mas também podemos olhar para o próprio processo de descolonização, os primeiros anos de independência, e aqui, olhando para as pessoas, olhamos, em primeiro lugar, para o papel das elites dirigentes, mas muitas das vezes não devemos nos ater apenas aí. Devemos olhar também para a própria população, não é? Digamos, o papel que desempenham os jovens enquanto um substrato importante no processo de transformação da realidade do continente, e chamo a correlação ao nosso debate o papel que desempenham as mulheres, não é? Estas, reconhecemos-lhes o papel de
do ponto de vista social e econômico, e é necessário que consigamos, digamos, evoluir o debate do género no sentido de dar força política às mulheres, no sentido de levá-las a participar de modo mais efetivo, com representação mais significativa nos órgãos de gestão e nos órgãos de decisão política dos Estados. E nessa lógica, só rapidamente um parágrafo sobre as mulheres. Saudar, por exemplo, a concorrente nigeriana que está a participar e que parece vir a fazer frente ao presidente Buhari, né? No sentido de que as eleições da Nigéria há, digamos, um pacto entre o Norte e o Sul, não é? Mas ainda assim esta senhora, na verdade a situação da Nigéria também é sui generis, porque o presidente, não obstante a idade e as dificuldades de saúde que tem, em condições, digamos, normais, deveria não concorrer às eleições, mas fruto do pacto vai concorrer. E o vice-presidente que tenha força política para concorrer, não pode concorrer por força do pacto. E então vemos emergir uma terceira figura, que é uma senhora que nas sondagens vai se posicionando bem, e vamos ver de que forma é que as eleições na Nigéria poderão trazer-nos aqui alguma novidade. E aí sim, não obstante o papel que teve a presidente da Serra Leoa, uma mulher presidente na Nigéria, aí veremos seguramente o peso de representação que podem ter as mulheres nesse processo de decisão. Estamos só a falar, e chamo a vossa atenção ao facto de que a Nigéria, segundo as projeções, em 2050 será dos estados mais populosos do mundo. Em África vai ter seguramente, número 1, 400 milhões de habitantes. Mais população que quase metade da Europa, mais população que os Estados Unidos. E, portanto, estamos a falar aqui de um desafio, digamos, demográfico, que coloca uma pressão sobre os Estados no sentido de resolverem os problemas. E aqui estamos a falar de problemas que se prendem, por exemplo, com os sistemas de saúde. E nós nos surpreendemos quando nos noticiários sistematicamente nos aparecem epidemias, não é? Agora temos o debate da nutrição. Há um autor interessante, recente, um autor israelita, que chama a atenção, o Yuval, na obra Homo Deus. Ele diz faz uma reflexão interessante. No século XXI, não é, há mais mortes, não é, por excesso de alimentação no mundo do que por subnutrição. Ou seja, o problema da obesidade no mundo ocidental hoje é mais perigoso do que o problema da subnutrição. Então, numa altura em que os sistemas refletem a obesidade, nós em África ainda temos de refletir de modo aquilatado o problema da nutrição, no sentido de resolvermos a subnutrição da nossa própria população. Esse é mais um desafio, Adebayo. Voltando às mulheres. A década de 50 e 60 foi das independências. Como entender que só uma mulher, ao longo desse tempo todo, chegou à liderança de um país? Qual é o desafio? Vemos muitas mulheres aqui, algumas com potencial de liderança. Qual é o desafio que as mulheres poderão ter para ter cargos firmes? Agora vemos em Angola uma vice-presidente, mulher, um caso sui generis em África. Presidente de um partido. Do partido do poder. Sim, do partido do poder, mas com a influência que tem. Sim, no poder. Já tivemos uma mulher presidente de um partido, o João Araújo, qualquer coisa assim. Mas também a Janira Ofner, em Cabo Verde. E a Mamá Coragem, a Anália de Vitória Pereira. Que desafio têm as mulheres em África para as lideranças? Provavelmente façam melhor do que nós os homens. Eu não gosto de colocar o debate do género na dimensão de que as mulheres venham a fazer melhor ou pior, não é? Eu, nesse aspecto, entendo que a oportunidade deve ser dada nos mesmos termos como damos aos homens. Devemos dar espaço... Permita-me. Entender que, por exemplo, no tribunal, no Parlamento, querem cotas... Tem que ser 30% mulheres, 40%, 50%. A cota é um estágio que resulta exatamente do facto de não haver até aqui essa representação, entendo eu. Não é? Porque
Nós, no nosso processo histórico, por exemplo, no caso concreto de Angola, nós notamos que o resultado das últimas eleições revelou uma regressão nesse processo. Por exemplo, ao passo que, se nós estivéssemos comprometidos com as cotas, os partidos, a partir do momento de formulação das suas listas, eram obrigados a cumprirem as mesmas cotas e isso depois representava-se nos órgãos de decisão. Mas, como eu dizia há bocado, eu entendo que não só a questão das cotas é importante, no sentido de resolver esse problema de representação do género e das mulheres, mas também é importante que haja espaço de participação das mulheres desde muito cedo. O que é que eu quero dizer com isso? Na educação, não é? Ou seja, na medida em que as mulheres tenham acesso ao ensino nas mesmas condições em que os homens têm acesso. Mas nós também sabemos que, do ponto de vista histórico e cultural, nas nossas realidades, não é? Há contextos em que se privilegia o acesso à educação ao homem em detrimento da mulher. E aí, obviamente, que é o trabalho de corrigirmos aqui a mudança do mindset, ou seja, a mudança das nossas mentalidades, e esse trabalho tem que ser extensivo e deve partir exatamente pela própria juventude, que deve ela ser educada e moldada no sentido de permitir, não é, a participação ao mesmo nível de homens e mulheres. Na verdade, essa última deixa é fundamental. Sim. É a questão do alargamento do espaço público de participação. Porque, como sabe, as cotas é consequência, por exemplo, da ausência desse espaço. E, é claro, para mim, eu sou um pouco radical em relação a cotas, porque para mim as cotas retiram mérito, mas para a questão do género em África é fundamental que se estabeleçam cotas sim e se alargue o espaço público. Se calhar, mais tarde é que esse espaço público deverá catapultar e oferecer o mérito das meninas chegarem e então chegarem. Mas em África é uma questão cultural. As mulheres que, infelizmente, têm um papel social muito limitado e só a posterior, depois da abertura para o sistema internacional, que percebemos que, afinal, as mulheres são iguais a nós e merecem também competir no sistema político como qualquer um cidadão. Mas voltando, como ele quer falar também sobre a questão das mulheres. Bom, nesse sentido, não defendo completamente. Eu estive durante cerca de 5 anos ligado ao sistema das Nações Unidas como oficial de programas e não só. E durante este período foi possível apreciar de uma forma muito mais aproximada esta grande problemática que eu considero e que muitos consideram como práticas culturais danosas. E nós temos que admitir que existem certas práticas enraizadas dentro das sociedades africanas e que muitas das vezes são encobertadas por questões culturais que devem ser abandonadas por completo. E, por exemplo, a questão das mulheres, a integração no contexto político e social das mulheres, por mim, é uma questão que deve até ultrapassar a esfera do debate político. Esta questão da cotização, representação das mulheres a nível parlamentar, acho que nós temos de ir muito além. E se é uma questão antropológica africana, então eu devo considerar que é uma prática cultural nociva. E nós temos que começar a levar estes aspectos a partir daquilo que é a base da sociedade africana, a família. Eu acho que temos que passar por um processo de educação social muito importante, não para enfatizar o papel da mulher, mas de certa forma demonstrar que a igualdade do género é o caminho para o desenvolvimento sustentável. A população africana, segundo alguns estudos, irá crescer ainda mais. Ou seja, a taxa de natalidade irá de aumentar. E como nós temos noção, os palestrantes já falavam da diáspora de África, veremos cada vez mais a incidência da raça negra sobre várias partes do continente. Até então, o excesso de população, se posso assim chamar, não é um problema, mas atendendo aquilo que Robert Malthus dizia, que a população mundial crescia de forma como uma progressão geométrica, onde a sucessão era variada de 4, 6, 16, 32 e a produção dos bens alimentícios crescia de forma muito lenta, 1, 2, 3. Aí nós começamos já a ver um problema.
essa desproporção do crescimento da população e a má gestão dos bens alimentícios. Eu gostaria que os palestrantes tocassem nessa questão. Como é que nós vamos ter uma África desenvolvida quando a população continua a crescer e não há a gestão dos recursos? Focamos sempre o problema de África no passado. Nós damos sempre a culpa de todos os problemas ao passado. Está bem que um povo sem história é um povo sem identidade, mas o real é que os africanos têm que se encontrar. Esse é o grande problema. Nós não sabemos o que realmente queremos. Imitamos tudo, imitamos e aplicamos mal. Queremos fazer tudo o que vimos e não conseguimos buscar quais são as bases principais desses projetos e acabamos dando mal. Nós temos que nos encontrar, porque os africanos, como anteriormente, sabemos que o nosso país, o nosso continente era feito de reinos. Como alguns já disseram na questão política, por que os africanos, como os africanos gostam de ficar no poder na eternidade, por que os africanos não voltam ao passado, que é fazer os estados em forma de monarquia, para evitar essas coisas de esse que é o poder, aquele que é o poder. É a nossa realidade. O povo africano, ou o líder africano, gostam do poder. Para eles o poder é doce. Então nós sabemos que é a família dele que vai poder sempre suceder. Já não será um problema. Nós temos que ver a nossa realidade. Não é bom imitarmos sempre. E essas imitações é que nos trazem problema atualmente. Então é necessário que, outro grande fator, nós formamos pessoas fora do país, esses são formados, quando vêm dentro de África, não tem locais apropriados para trabalhar. É desperdício. Falamos da economia, agricultura. A África, maioritariamente, é um país, é um continente fértil. Mas o grande problema que nós temos é a alimentação. Isso é triste por essa parte. E temos inteligentes em África que já conseguiram identificar esse problema. Como é que não conseguem solucionar? Essa é uma pergunta que eu faço. Obrigado. Gostava de me dirigir, primeiro parabenizar o Adebayo. Eu acho que não fizemos isso. É dos poucos jovens que escreveu sobre a África. E, para além do jornalismo. Claro, mas particularmente sobre a África deveríamos parabenizar o Adebayo. Pronto, depois as outras questões vamos avançar. A minha pergunta, a primeira é: somos independentes em quê? Se em quase tudo somos dependentes. Eu coloco uma outra questão ao Edmir, que é mais ligado a essas questões estratégicas. Edmir, nós em África, estrategicamente decidimos o quê? Porque há algumas questões que nós temos de colocar, porque passa a ser um certificado de incompetência total a quase todos os intelectuais. Que passamos a vida toda a passear nas Europas, a estudar nas melhores universidades americanas e tanto mais. Mas quando chegamos aqui, nos vestimos exatamente as capas ocidentais. Eu acho que é aqui onde incide o grande problema. Eu acho que o grande problema é que nós somos a consequência exatamente daquilo que os outros pensaram. Os senhores não se esqueçam que nós hoje, o nosso pensamento é ocidental, é de acordo com o que nós lemos. O que nós vivemos é ocidental, é de acordo com o que nós lemos. E se os senhores tiverem dúvidas, eu vou fazer uma pergunta aqui. Dos jovens que estão aqui, quantos falam a língua do seu pai? A língua do Calomboloca, da Chavola, de tanta localidade. É aqui onde está o grande problema. Nós, exatamente. Então, são essas questões. A última, eu gostava de dizer que quando não estudarmos, não valorizarmos a identidade cultural africana, as nossas identidades, todo esse discurso bonito que fazemos vai ser uma falácia. Porque os outros, nós somos o que nós somos o que é a nossa identidade. É quando preterimos a nossa identidade, importamos a de fora e aplicamos aqui, temos um conflito. E, para terminar mesmo, Manuel Vieira, era só para dizer o seguinte: nós recebemos um continente, e é estas consequências que estamos aqui a discutir, nós recebemos um continente que não foi discutido. O continente não discutiu se cria democracia, se cria socialismo, se cria o quê?
era necessário que depois de se pensar dos grandes pensólogos africanos, tínhamos que decidir, concreto, tínhamos que discutir. Acho que essa discussão não foi, criou esta consequência que é hoje. Uns ficam no poder o tempo que quiserem, outros passam aí pelas passarelas. Há aqui um elemento que nós mencionamos de forma objetiva e de forma subjetiva. Acho que nas nossas intervenções o Adebayo tocou neste assunto e acho que quando iniciei utilizei inclusive um termo que tem sido muito usado nas lides internacionais, que é a questão do dividendo demográfico. O dividendo demográfico prende-se ao crescimento populacional. A União Africana, bom, pelo menos é isso que ficou demonstrado em 2017. A União Africana adotou como tema para aquele ano investimento na juventude, maximizando o dividendo demográfico através de investimentos na juventude. Mas o que é este suposto dividendo demográfico, não é? Vamos aqui, acho que o jovem que levantou a questão está mesmo bem munido de alguns dados. A população em África tem crescido, nós temos uma população extremamente jovem e esta sempre foi uma das maiores riquezas de África. Associado a esse crescimento populacional, nós podemos criar dois cenários diferentes e tudo depende daquilo que nós fizermos hoje. Portanto, este crescimento populacional, nós podemos convertê-lo em ganhos econômicos. Disse muito bem, especialmente a região da África Austral, nós temos uma população jovem similar àquilo que é a população em Angola, creio que são 65% da população jovem. Isto aqui é um grande potencial que pode se converter em ganhos econômicos, mas se as medidas corretas não forem tomadas, também pode se converter naquilo que nós chamamos de subdesenvolvimento. Então, como é que nós podemos aproveitar este dividendo populacional? Acho que muito indiretamente já falamos aqui. Existem alguns pilares que podem tornar essa questão possível. Estamos a falar de investimentos. Em primeiro lugar, eu vou focar a questão da saúde. Nós precisamos de uma população saudável para que possamos produzir. E outro pilar, e não menos importante, é o pilar da educação. Se nós vamos ter um grande crescimento da população, e deixa-me utilizar aqui uma linguagem, como dizemos, mais terra a terra, nós precisamos de população de qualidade. Okay? Uma população doente, uma população sem educação, e não falo apenas da educação formal, falo educação nos diferentes domínios, educação para a cidadania. Okay? E esta educação poderá nos ajudar, não é? Ou melhor, nós temos que trabalhar no sentido de construir instituições que possam responder. Agora, a fome. Essa questão é muito simples. A questão da segurança alimentar, a questão da fome em África. África é um celeiro. África produz e África deve produzir. Mas o que acontece? Nós temos um grande problema que se chama os acordos comerciais. Mas, e alguém aí falou que tem uma horta em casa, é só tirar algo e as coisas crescem. Mas será que esta ideia não passa a nível das lideranças? Hein? Ele é um será que este... Mas o que é que nós temos feito para dinamizar, por exemplo, a agricultura familiar? Que tem sido e foi durante muito tempo uma fonte de subsistência africana. Portanto, essas e muitas questões nós podemos, em suma, responder naquilo que se tem caracterizado as lideranças africanas. E eu sou um pouco crítico com relativamente a essa questão, e eu acho que é um dos grandes desafios da África, e um jovem aqui esteve a fazer menção sobre a questão da eternização no poder, a questão dos chamados catos familiares e por aí fora. Tudo isso passa pela liderança. E há um aspecto que nós aqui ainda não debatemos, mas tem sido debatido também dentro da arena internacional, e aí alguém diz que China é o caminho, certo? Que China é a resposta. China vai ser a potência. Não, acabou por dizer que China é o caminho. Não? Vai ser a próxima potência. China é o futuro, exatamente. China é o futuro. Os acordos com a China têm sido muito criticados. Eu, na verdade, vou fazer uma contribuição àquilo que disse, concordando, discordando e concordando ao mesmo tempo. É o seguinte... Não é paradoxo o que está a dizer? Já vamos ver. A teoria da negação. A teoria da negação e da aceitação. Neste caso, eu vou discordar, concordando, discordando e concordando. Então, vejamos. Sejam acordos com a China, Estados Unidos, Portugal, Marte...
ainda que formos para Júpiter, ou seja, lá onde for, ok? Seja qual for a potência ou a superpotência que tiver a negociar conosco, tudo depende exatamente dos termos de negociação. A China tem um plano e nós temos que respeitar a China como potência. Uma das armas, e que é um grande desafio que a África terá de enfrentar, é o endividamento. Ok? O endividamento. Se a África não prestar atenção, seja com a China ou com que nação seja até com Júpiter ou Marte, portanto, eu não acredito que China seja o problema ou China seja a solução. A questão está no tipo de acordos que a África tem feito, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como esses acordos têm sido implementados. Se China, por exemplo, disponibilizar 35 bilhões para desenvolver, vamos dizer, o setor de transportes, hein? Um país que não efetua um estudo prévio de retorno sobre aquele capital investido pela China está tecnicamente a condenar-se para o abismo. A solução não passa pelo país nem pela cor do dinheiro. A solução, novamente, em minha opinião, passa pelas lideranças africanas e como esses acordos são executados. Temos exemplos de muitos países e vamos também falar mesmo de Angola. E parte daquilo que foi executado, segundo informações, daquilo que foram os acordos, nem sempre foi benéfico para aquilo que é a população no geral. No entanto, nós temos que começar a ver esse fator liderança, esse fator governação, como para um todo, e não defender certos e pequenos interesses. Uma vez mais, seja acordo com a China, Rússia, Júpiter, Marte, Saturno, ou seja lá o que for, tudo depende das lideranças e das estruturas. Monarquias africanas é um conceito que deve morrer. Porque me falar de monarquias africanas, eu vou diretamente associar exatamente a acumulação primitiva de capitais, a xenofobismo, a tribalismo. Infelizmente, nós temos passado uma mensagem negativa daquilo que poderia ter sido. E uma vez mais, não podemos culpar os outros. É uma questão que os africanos têm de ultrapassar como povo. Muito obrigado. Parece que essa teoria de negar a aceitação e negação que foi fundamentada. Adebayo, vamos então às respostas. Bom, eu notei aqui duas ou três preocupações. A primeira prende-se com encontrar um sucessor para o presidente ruandês. Eu entendo que os sistemas devem estar moldados para permitir que haja substituição das lideranças. Pelo contrário, no fundo, este é o vício do poder que cria a ideia de que certas figuras são insubstituíveis em África quando estão no poder. E, portanto, eu trago aqui a reflexão, uma experiência de vida interessante, acho. Certa vez estava na Namíbia e decidi, tinha uma situação para resolver, estando em Windhoek, tinha que ir até a nossa fronteira. E fui com um motorista e íamos conversando e ele disse-me algo, isto foi, creio que há 8, 10 anos para ele. E na nossa discussão, eminentemente política, e ele disse-me algo que para mim foi lapidar. Ele disse-me assim, e discutíamos a questão da sucessão, e na altura a Namíbia já estava no terceiro presidente depois de Sam Nujoma. E ele dizia-me, eu alegava isso, olha, dificuldades em encontrarmos um candidato. E ele disse, mas, senhor, então nós aqui na Namíbia somos 1 milhão de habitantes. Vocês em Angola são 20 e tal milhões. Não conseguem encontrar ninguém para substituir o vosso presidente? E eu confesso que levei aquilo como uma verdadeira martelada. Ou seja, nós temos, de facto, passar para um patamar diferente e de maturidade da democracia. E isso pressupõe aceitarmos as instituições, é verdade, evoluirmos no debate da aceitação dos resultados eleitorais em função da manifestação expressa pelo povo nas urnas, mas também aceitarmos o princípio da alternância, o princípio da substituição, e não termos, digamos, pessoas que se entronizam no poder anos e anos como se fossem os únicos com capacidade de resolver, e vemos que nem resolvem, os problemas dos seus próprios povos, né?
E, portanto, isso chamo à baila porque, de facto, o papel das lideranças resulta também dessa capacidade deles assimilarem a democracia como um sistema que permite-lhes estar no poder e aceitarem a alternância, aceitarem a substituição dentro dos cânones estabelecidos pelos regimes constitucionais. E falando em regimes constitucionais, nós, a dado momento, questionamos-nos aqui no debate da democracia e os modelos constitucionais. E eu chamo a atenção ao facto de que a democracia não só é um fenómeno acabado, não é acabado, não é? Como ela deve, sim, adaptar-se à realidade histórica e política dos povos. É por isso que nós temos sistemas de governo, e aqui vamos olhar a realidade europeia, por exemplo, temos sistemas de governo que se adequam ou que se adaptaram à história política dos próprios Estados. O sistema, digamos, semipresidencial francês resulta da história política da França, como o sistema parlamentar inglês resulta também da sua própria história. E, portanto, nos Estados africanos, o debate não sendo conclusivo, será necessário que aprofundemos a reflexão no sentido de encontrarmos os modelos que se adequem às realidades históricas. Atenção, realidade não é interesse sectarista, não é interesse de um grupo, é o interesse e a vontade da maioria. Essa deve vincar, não é? E nós, digamos, no nosso processo histórico, deveremos, digamos, amadurecer no sentido de absorvermos a democracia. E aqui eu uso uma expressão de alguém que dizia assim: África está melhor, não bem. Ok? Ou seja, nós notamos que há progressos, que há avanços, sobretudo quando comparamos a realidade de há 20, 30, 40 anos. Aliás, nós próprios somos um bocado o produto disso. Agora, não estamos bem. Estamos melhor do que estivemos antes, mas não estamos bem. O que pressupõe que nós, enquanto Estados, aqui os nossos 54 Estados, têm desafios a resolver, e aqui eu passo a questão que foi colocada pelo nosso amigo: somos independentes em que eu não diria que somos independentes, e o debate, nem a minha reflexão nem deve ir para aí. Somos dependentes? Não. Não, devemos ser interdependentes. Ou seja, eu sou um verdadeiro apologista da integração regional. Podemos discutir depois o melhor modelo, se é um modelo das sub-regiões ou se é um modelo da organização continental como um todo. Mas eu entendo que os Estados africanos devem sim partilhar sinergias. Nós temos muito para aprender e ensinar aos sul-africanos. E é um Estado com um nível de desenvolvimento que pode nos projetar também para uma dimensão. Eu digo muitas das vezes: por que nós, não é, vendemos petróleo à China e não vendemos petróleo à África do Sul? Por que as refinarias sul-africanas, que são 10, e Angola só tem uma que produz petróleo, por que as refinarias sul-africanas vivem do petróleo que vem da Arábia Saudita e não vivem do petróleo que deveria sair canalizado diretamente para a África do Sul? Os ganhos para os dois lados seriam maiores. Então, no fundo, os nossos Estados devem aprofundar a reflexão no sentido de tirarmos benefício das vantagens competitivas uns e os outros. Ganhamos mais juntos do que estando separados. Quanto à questão da China, só para terminar, Manuel Vieira. Estamos em cima do tempo. Sim, só quanto à questão da China, eu diria que devemos estar atentos e há uma, digamos, há um benefício e um perigo. Sim, vamos tirar benefício e devemos ter essa capacidade de negociar corretamente os acordos, porque senão não só há o fenómeno do endividamento, mas há um fenómeno subtil que cheira, e todos nós devemos começar a olhar com suspeita, não é? Não é recusar, mas olhar com suspeita e desconfiança, porque cheira uma certa tendência neocolonial.
Portanto, na abordagem da cooperação, do relacionamento econômico internacional com esses parceiros, nós devemos salvaguardar os nossos interesses. E aqui, mais uma vez, está, digamos, o comprometimento das lideranças, de quem negocia, e mais do que isso, de quem implementa aquilo que for a formulação dos acordos. Para terminar, uma reflexão em torno, não só eu há bocado questionava sobre o papel de nós, os africanos, mas de facto, em África já surgiram muitas plataformas, o PALO, o PARLO, o Pacto de Lagos, o Pacto de Monróvia, Addis Abeba, NEPAD. Eu acho que nós estamos a falhar, não é? Porque falta compromisso com o povo, falta compromisso. No fundo, é a construção do Estado-nação, como referi aqui o Edmundo, na perspectiva de pertença. E pertença é fazer por, não é? E não no sentido de fazer para si próprio, não. É fazer pelos outros. Fazer para resolver os problemas dos outros. Fazer para cumprir aquilo que são os planos de desenvolvimento. Porque os nossos planos, do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceptual de desenho, são planos extraordinários. Quando nós olhamos para a Agenda África em 1963, 2063, é fabuloso. Portanto, do ponto de vista de construção documental, está tudo aí. Agora a implementação. E o desafio é exatamente esse. Que todos participemos e que haja espaço, mas acima de tudo que haja o compromisso das lideranças em estarem engajadas para melhorar verdadeiramente as condições de vida da população africana. Edmiro Francisco, conclusões. A sua conclusão, Edmiro? Quase que não me resta nada, né? É que normalmente quando se fala em último, ou se fala, ou se repete o que se disse, ou se inova naquilo que se disse. Né? E eu vou tentar repetir inovando, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vou diretamente ao Cicato. O Cicato pergunta, somos independentes em quê? Uma pergunta interessante. E eu vou te responder filosoficamente. Nós somos independentes porque provavelmente somos seres humanos, só nesse sentido. Porque, como sabe, economicamente, nós temos laços de cooperação com o Ocidente, com o Oriente. Isso nos torna, até certo ponto, refém dessa gente. Só para darmos um exemplo, a sede da União Africana, quem construiu foi a China. A maior tribuna do continente, a construção nem sequer resultou da contribuição dos Estados-membros, porque a nossa independência é mitigada. Hoje, por exemplo, ao nível da reforma da União Africana, e quem está a liderar o processo de reforma da União Africana é o Paul Kagame, e ele está com uma equipa muito boa de jovens, sobretudo. Há lá um jovem, que ele chama-se Keberuka, o apelido dele é Keberuka. Ele implementou trouxe uma estratégia de protecionismo econômico do continente africano, o chamado imposto Keberuka, onde, por exemplo, os Estados que importam e exportam deverão taxar 2% das exportações que fazem a favor da União Africana. Mas isso não está a gerar consenso. Seria uma estratégia, por exemplo, de protecionismo econômico, de alavanca da agricultura e indústria africana e também da própria segurança alimentar no continente. Mas, como sabem, não está a gerar consenso, porque os Estados africanos ainda privilegiam a relação com o Ocidente e com o Oriente. Isso depende muito do grau de investimento que tem e também do endividamento público que tem, se com o Oriente ou com o Ocidente. Hoje, por exemplo, ao nível do continente africano, vou já entrar ao Cicato, mas em notas já conclusivas, porque também estou com o tempo a meu desfavor, tenho que voltar. Reparem, por exemplo, o que aconteceu no Corno da África. Como sabem, a parte oriental do continente africano é fértil do ponto de vista de transição de recursos energéticos estratégicos. Nós estamos a falar, por exemplo, do Corno, que dá acesso ao mar Mediterrâneo através do Golfo de Aden. Reparem, por exemplo, e Djibouti parece o país que congrega, tem uma posição privilegiada do ponto de vista de transações comerciais. Uma base militar. Djibouti tem duas bases militares, tem uma chinesa e uma americana. Reparem o paradoxo. E há quem aqui me disse que estão com o FMI, mas também estão com a China. Reparem o que acontece com Djibouti. Tem uma base americana, mas também tem uma base oriental ou chinesa. São próximos. Claro, levanta-se o problema, mas por que duas bases lá? Eles vão falar que não é para pôr cobre a pirataria marítima.
A China vem com o argumento segundo o qual é para potenciar as missões que desencadeiam no continente africano através das missões de peacekeeping das Nações Unidas. Então, há um conjunto de argumentos que trazem à baila a ingerência externa que o continente africano sofre, mas também que impede uma estratégia do continente. E eu vou voltar aí o meu amigo Cicero que falou, por exemplo, que a Nigéria tinha sim que integrar a zona de comércio livre do continente africano. A Nigéria não integrou porque a CEDEAO tem uma zona de comércio livre. E o comércio a nível da CEDEAO é muito mais fluido do que ao nível do continente. Para mim, devia ser repensado o modelo de comércio ao nível do continente. Se calhar, como disse o Adebayo, ou se pensava, ou se fomenta o comércio ao nível da zona de comércio livre subregionais, ou então do continente, mas tem que se partir através de uma base, e não dessa proliferação que existe ao nível da zona de comércio livre. A Europa, por exemplo, a Europa ultrapassou esse problema. Hoje há o problema do Brexit, né? O Reino Unido sai do Brexit. E há o problema, por exemplo, também das taxações que os europeus estão a sofrer relativamente aos americanos, em função do próprio isolacionismo econômico que o Trump está desencadeando no sistema internacional, mas ainda assim é tudo bem pensado, é tudo estratégico. Nós no continente africano parece que não temos estratégia nenhuma. Parece que agora está na moda ir buscar dinheiro na China, a gente vai à China, sem percebermos que a China está com um projeto de longo prazo, agora já não de longo, agora de médio prazo, de governação do sistema internacional, não tanto na perspectiva da colonização. Não me parece que a estratégia seja de colonização. Se for de colonização, se calhar será uma colonização de pilhagem de recursos estratégicos, mas não de presença colonial chinesa no continente. Como sabem, a China hoje tem um... Não, vou já terminar, eu também estou mesmo a precisar de ir embora já. A China não, eu vou pedir desculpas à plateia, porque eu vim mesmo só para não chamar o Osvaldo e também não chamar a plateia, porque como disse inicialmente, eu amo estar num modelo como esse, discussão contínua. Eu podia ficar aqui a noite toda, mas infelizmente eu tenho situações aí que senão serei punido. Eu trabalho com tropas. Como dizia também, a China hoje tem um problema de seca e de terras não aráveis. A industrialização chinesa que trouxe como consequência o envenenamento de certos rios. A China tem problema de água potável. E a China volta-se para o continente africano porque a África é um paraíso por explorar. Nós temos terras aráveis. E a China precisa alimentar a sua população, porque, como sabem, é a população que mais cresce no mundo. Tá. A China parece que tem mais população que o continente africano, certo? Tem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, quando nós no continente africano temos 1,5 bilhão. Então há aqui um problema de procura de interesses chineses em outras partes do continente, do mundo. E nós, africanos, sequer estamos a perceber isso do ponto de vista estratégico. O que é que decidimos do ponto de vista estratégico hoje? Nada. Vou responder assim, friamente, ou cicato. Nós, do ponto de vista estratégico, não decidimos nada. Sabe quanto é que pesamos na economia internacional? 3,8%. Na economia internacional, a África pesa 3,8%. Em 2000 haviam projeções do NEPAD que o crescimento econômico do continente africano havia de influenciar o crescimento no sistema econômico internacional. E nós sairíamos dos 5% que pesávamos na altura para talvez a 25%. Hoje regredimos, porque o nível do endividamento público no continente africano é quase que insustentável. Está? Agora a questão que se coloca é: o que os nossos governantes fizeram com os recursos que foram buscar no Oriente? Quase que nós não sentimos o impacto do investimento. Sentimos? Eu não sinto o impacto do investimento. É outro debate. Tá. Então é outro debate. De qualquer forma, a África não decide nada do ponto de vista estratégico. Devia decidir, porque grande parte dos recursos que alimentam a indústria ocidental sai daqui. E nós devíamos, através de uma afirmação do ponto de vista não só intelectual, mas como também político, devíamos ter uma maior pujança no sistema internacional, mas não temos, porque não há vontade política, porque nós nunca percebemos que o mundo é competitivo. Nós continuamos com o discurso de vitimização, continuamos a pensar que o Ocidente tem que indemnizar porque estava aqui a colonizar. Não, nós temos que despertar e integrar o sistema internacional como um sistema competitivo e fazer vincar os nossos interesses também. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmiro Francisco, Adebayo Monge e Bruman, por terem vindo. A Academia do Conhecimento agradece. Antes da outorga, é assim que se diz no português, não é? Dos certificados, vamos entoar o hino nacional. É importante que tenhamos essa faceta também, ela patriótica, nacionalista. Seria bom que todos os nossos participantes, depois de consumirem a água,
levassem para ajudar também aqui a nossa mediateca que nos tem favorecido esse espaço, levassem lá para fora, para os locais indicados. Muito obrigado. Então vamos ao hino nacional, o Angola Avante. Não temos o hino? Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Oh, pátria, nós salvamos os teus filhos, tombados pela nossa independência. Honramos o passado, a nossa história, construímos no passado um homem novo. Honramos no passado a nossa história, construímos no trabalho um homem novo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, libertada, no seu povo uma só nação. Levantemos nossas vozes de liberdade para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes angolanos, solidários dos povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, libertada, o seu povo uma só nação. Muito obrigado. Acabou. Enquanto o país agradece. Uma das vozes mais ouvidas é de um senhor que se chama Libertador, parece contribuir para a libertação. África, 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 Lunda Boelema. África, 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 Lunda Boelema. Manu vala vanyele la boke kayande. Manu vala vakasi loku pa. Oh 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 oh. Ohali ya chokai pi boke kayande. Ohali ya chokai pi nye pai panyola atatewe